E era isso que eu ia perguntar, né, para vocês dois. Quais os resultados que a gente vê quando uma criança só ouve crítica, hostilidade, quando esse ambiente da família não é um ambiente assim muito favorável, né? Qual o resultado disso? Então, sabendo que a criança, ela pega... E existem várias fases, né? Quanto menor, mais necessidade essa criança tem de que os pais sejam referências sólidas, né? Firmes. E hoje, infelizmente, a gente vive num momento aí de transição de valores, num momento em que os valores não são tão firmes quanto antigamente, né? Por exemplo, comentando sobre esse tema, um amigo falava assim, nossa, mas a minha avó, minha mãe fala que o meu avô, ele só olhava para ela, não precisava mandar fazer alguma coisa. Mas por quê? Porque a mãe respeitava o pai, a esposa respeitava o marido respeitava a esposa, não tinha essas brigas, né? Então, vem muito também dos pais, né? Então, se os pais são figuras sólidas, que têm uma estabilidade emocional entre eles, esse ridicularizar a criança, isso não vai acontecer. Né? Agora, lógico que se acontecer, vai prejudicar e muito, né? Principalmente no que diz respeito à questão da segurança, né? Puxa, eu não me sinto seguro nesse mundo, né? Nesse mundo em que, quando eu me expresso, eu sou ridicularizado. Então, na verdade, o que os pais ou o meio ambiente está fazendo com essa criança é reforçando nela um comportamento negativo, né? Quando, na verdade, deveria compreender, né? Ou se ela fez alguma coisa que realmente é ridícula aos olhos da sociedade, ensiná-la, conversar sem criar muito, né? Sem criar muito transtorno com a situação. Mas parece que hoje em dia existem bênçãos e maldições que não são levadas a sério. Quando eu falo bênção e maldição, eu não estou pensando logo na bênção de Deus e numa maldição do demônio, nada disso. Estou pensando numa coisa bem mais simples e cotidiana. Quando eu penso em bênção, a bênção o que é? É uma palavra bendita. E o que é a maldição? É uma maldição, é uma palavra maldita. Então, eu até estava escrevendo sobre isso e, por acaso, entrei num ambiente onde havia uma TV ligada, porque geralmente, por princípio, eu não gasto tempo assistindo novelas, mas havia uma TV ligada numa novela. E a mulher que estava interpretando aquele papel gritava tanto, gesticulava tanto, ela esbravejava tanto com uma outra pessoa que aquilo começou a me fazer mal, não é? Só de ouvir palavras que estavam sendo malditas. Né? Então, se o pai e a mãe, respondendo a pergunta da Márcia, né, dessem mais atenção ao que dizem e à influência que suas palavras têm na criança, principalmente uma criança que está ainda no útero, ela ouve muito mais forte do que nós, porque, pelo que eu estudei, o útero funciona, né, como uma espécie de volume, como se fosse uma caixa de som, PA, a gente diz, né? Aquele som... Às vezes a gente vai tocar no palco, né, assim, e coloca aquele som, aquela altura, a gente sai até meio... Imagina uma criança com aquele PA na barriga da mãe e a mãe gritando, ou o pai gritando com a mãe, né? E não é só gritar, às vezes o que ele está dizendo, né, as críticas, e não é só a palavra maldita, é a falta de bênção. A falta de palavra bendita, de carinho, de elogio. Olha como você está bonita hoje. Oh, meu bem, que bacana. Meu filho, você foi na escola, e daí, como é que foi? Você acertou? Isso que você chama, numa linha um pouco comportamental, de reforço positivo, às vezes falta. Parece que elogio faz sair sangue da língua dos pais. Parece que paga imposto para elogiar. Né? Não é assim. E, na verdade, o louvor entre nós, não só o louvor a Deus, louvor a Deus é uma escola de louvor entre os irmãos, mas pais que elogiam os filhos são uma bênção, né? São uma bênção. E há filhos que, olha, não conseguem lembrar do último elogio que receberam de seus pais. Por isso ele vai desenvolvendo um complexo de inferioridade. Ele acha que ele sempre é o pior, que ele tá, em tudo ele é burro, que ele é errado. Os pais, às vezes, acho que fizeram escolas com o Bin Laden, foram alunos de um terrorista qualquer. Esses dias, num desses aviões que eu estava, atrás de mim tinha uma mãe com uma criança. E a criança já estava com medo, chorando e dizendo assim, o avião, coitado, já tinha fechado as portas. E ela dizia assim, eu quero ir no banheiro. E a mãe, sabe o que ela falou? Ela falou assim, vai. Tem uma menina que foi lá e nunca mais voltou. Meu Deus Meu do Deus, céu. que terrorismo Mas mesmo, eu estou com né? vontade. Literalmente. É terrorismo. As nossas canções de Ninar.
neném que a cuca vem pegar. Quem Isso é maldito. É mal cantado. Boi da né? cara preta, né? Papai foi para a roça, a mamãe foi trabalhar e a criança ficou sozinha, não tá com quem, né? Então, assim, as nossas canções para as crianças são malditas, muitas delas. Não são ingênuas, não. São maldições, são uma espécie de sadomasoquismo pedagógico que se instalou dentro dos lares. Então, a religião precisa subverter isso. Quando a gente vai na igreja, tem que ser lugar de bênção. E o que é? Tem muito padre maldito, vou dizer bem aqui, ó, padres malditos, né? Que ficam falando mal para as crianças. Segura essa criança! Sim. Não deixa essa criança fazer bagunça. Pois ali, igreja é lugar de criança fazer bagunça. O que faz uma criança com 2 anos? Essa criança tem pai, não? Essa criança tem pai, não? O que esse padre é? É um padre maldito. Não, eu sou padre, posso dizer isso aqui. Mais fácil Seja falar do que a bendito. gente quer casar. Eu tenho que dizer isso aqui, né? Vamos ser Tem instrumentos de paciência, bênção. né? Porque o pai estava na missa de criança, falou assim, criançada, o que é que precisa para ir para o céu? Aí um gritou lá, morrer. Falou, não, gente, antes disso, a outra, ficar doente. Não, ser santo, né? Crianças, ridicularizar uma criança, hoje o nome bonito, bullying, nas escolas, em tantos lugares, né? Chique, mas uma coisa. Pode influenciar em sua timidez? Com certeza, né? À medida que a criança, no ambiente que ela está, que ela deveria ser um ambiente que passa segurança para ela, tanto na família quanto na escola, se ela não pode se expressar, né? Agora, comentar as duas coisas. Também tem crianças, tem pessoas que criaram uma redoma. Proteção. Qual é o limite exagerada. do ridículo e das coisas não, que é comum o menino falar, ô, seu carro de boi, ou não sei o quê. Esse é natural. Criança fala o que pensa, criança não está nem aí, né? Qual que é o limite? Porque tem pai também que super protege, às vezes até brigas entre pais, que um filho falou, e as crianças ficam de bem e os pais estão brigados depois. Dentro da psicologia a gente vai ver algumas linhas, né? Por exemplo, tem a linha que vai falar o seguinte, que naturalmente a mulher como mãe, né, ela tem uma coisa até intuitiva de proteger, né? A galinha que protege os pintinhos, né? Cabe ao pai ser esse que impede, ser esse que fala para a mãe, não, deixa ele cair na piscina, deixa ele afogar para ele aprender a nadar. Chorou, meu filho, não, deixa ele lá, deixa ele aprender. Né? Então, essa figura paterna hoje está um pouco fragilizada nesse sentido, mas é uma figura necessária também para isso, né? Para poder permitir que o ser humano cresça, que o filho cresça, nesse sentido. Né? Claro, Nelson tem razão que daqui a pouco nós tomamos tantos cuidados pedagógicos que se torna uma redoma. Sim. E criamos filhos de psicólogos, não é? Você sabe. Sim, depois que você tem que desaprender tudo que aprendeu, eu lembro da minha irmã, que é fonoaudióloga, quando o Pedrinho começou a falar claro que sim. Ela mudou as teorias dela, porque a teoria na prática, em casa, é outra. Ela dizia, deixa ele falar assim, deixa ele ser criança um pouco, ele vai aprender. Hoje está falando certinho. Né? Então, não colocar numa redoma. Agora, existe a ridicularização séria, perversa, e existe o humor pedagógico. Né? Porque... e também esse humor pedagógico, esse humor saudável, que o humor é muito saudável, ele tem características regionais. Por exemplo, certas brincadeiras que eu poderia fazer em Minas, eu jamais poderia fazer no Rio Grande do Sul. E principalmente certas coisas que um gaúcho fala para o seu filho, aqui tem gente do Rio Grande do Sul nos assistindo. Né? O humor no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e até um pedaço do Paraná, é completamente diferente do humor paulista e principalmente do humor mineiro. Você vai no Rio de Janeiro, é um jeito de humor, lá é ridículo. Né? Um mineiro se sente ridicularizado no Rio de Janeiro, o carioca não se sente acolhido, acha sem graça. O mineiro tem um humor muito fino, muito delicado, muito sutil. Né? Então cada região tem sua característica também. Muito legal o nosso papo, já foi o primeiro bloco. Olha que rapidez, minha gente. Mas, Miriam, quem quer participar, como é que faz? Quem quer participar é só acessar com a gente pelo Twitter, que é twitter.com/minhafamiliacn, ou pelo e-mail, família@cançãonova.com. Alguém já entrou aí? Tem bastante gente já conectada. Ou então o Padre Joãozinho. Dá um luzinho. E tem o Twitter do Padre Joãozinho também. Exatamente.
Quer dar um alô Tem pra alô alguém? aí para quem já Temos tá muitos participando? alôs para dar aqui. Maria Luísa, de São José do Rio Preto. Renata, do Paraná. A Frânia, a Maria Désia, Magali, Conceição Valéria. Muita gente participando aqui conosco. Obrigada pela sua participação. Que bom, gente do Brasil inteiro, né, pai? O Mário Carlos Ribeiro, que é o produtor do meu show, show do Padre Zezinho e tal, lá em Recife, está assistindo também, quero mandar um abraço para ele, mas principalmente para o Padre João Carlos, meu xará, salesiano, que ontem completou 28 anos de padre. Meu Deus, que bacana. 28 anos de É o padre. João do caminhão? Hã? Aquele do caminhão, você conhece? Opa, gente boa, amigão, um abração pra ele. Será que é 28? Gente Eu tô falando boa. aqui de 28. não Tá sei tendo se- mais uma pergunta ainda. Dá 28 tempo? mesmo, Vamos lá, 28 então. mesmo. Como ensinar os filhos a terem paciência? Ai, meu Deus, é uma boa. Torcedor do Corinthians. É é um dos capítulos do livro Como Liderar Pessoas Difíceis, publicado aqui pela Canção Nova. O livro já caiu, ele é difícil. Caiu. Então, um dos capítulos, mas eu sei decor, fui eu que escrevi. Um dos capítulos é paciência, como ciência da paz. Sabe que eu fui ler aquele livro? Ó, que legal, Ciência da Paz. É a Ciência da Paz. Eu fui ler aquele livro A Arte da Guerra, do general Sun Tzu, e uma das técnicas para vencer uma batalha, um combate, é a antecipação. Não é você agredir o outro, mas é você observar a agressão do outro e desmobilizar o golpe do outro, você será um vencedor. E essa antecipação, esse distanciamento, ou como se chama em algumas linhas terapêuticas, destacamento, né? Você tomar distância da própria realidade é uma das técnicas para construir a paz. Às vezes a gente está tão grudado na realidade, nos problemas, né? O nariz grudado na parede e aí pergunta, o que você está vendo? Eu estou vendo uma manchinha. Na verdade, você está vendo uma imensa parede branca. Mas como você está tão grudado na árvore, não consegue ver a floresta. Então precisa distanciar-se um pouco. Para construir a paz, é preciso esse distanciamento, né? Nossa, que legal. Victor Frank vai falar da capacidade de autotranscendência, né? O autodistanciamento que só o ser humano tem, né? Então, quando a gente consegue viver essa questão do autodistanciamento, da autotranscendência, a gente consegue ver panoramicamente, E né? outra Ver com coisa, outros olhos. antecipar a tragédia. Porque tem pais que vivem ao sabor de tragédias cotidianas. E os filhos percebem isso e acabam manipulando seus pais. Sim, Né? sim. Agora, tem aquele pai e a mãe que conversam entre si e antecipam a tragédia do filho. O filho vai dar o golpe, mas antes disso o pai e a mãe já conversaram sabe. e vai lá, enquanto ele vai, como é que é, com o milho, como é que é a história? Enquanto ele vai com milho, os Já pais tá já vêm muito com o fubá bom. pronto. É. Não, meu filho, eu sou diretor de faculdade, eu sei que os alunos fazem a mesma coisa, né? Tem umas estratégias ali e certeza. fazem a gente perder a paz. Então a gente antecipa a coisa e quando eles vêm com a historinha, né, para burlar a ordem, a gente diz, não, nós já percebemos, então tudo fica em paz. Que legal. Muito gente. legal a nossa conversa aqui hoje. Nosso programa é o tema Pai Modelo de Vida. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail, pelo Twitter. Voltamos daqui a pouquinho, depois do nosso próximo desse intervalo. Voltamos já.